começar a notícia que estampa grande parte dos portais de notícias do país. Cerca de 50 mil criminosos deixaram os presídios na manhã desta terça-feira para mais uma saída temporária de presos. Os detentos do regime semiaberto receberão autorização para passar 7 dias em casa e deverão retornar ao sistema penitenciário na próxima segunda-feira. Logo nas primeiras horas desse benefício, a Polícia Militar prendeu 15 detentos que violaram as medidas impostas pela Justiça. Eles foram abordados na chegada à região do fluxo, onde se encontram aqueles usuários de drogas. Esta é a terceira saidinha do ano. Na última, 677 criminosos foram recapturados em todo o estado de São Paulo pelas forças de segurança. A saidinha foi mantida pelo TJ Paulista, o Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo após o Congresso Nacional aprovar a lei que acaba ou restringe esse benefício. Tema que certamente será muito abordado pelos nossos comentaristas. Vou começar com o Roberto Mota, mais uma vez aqui com a gente no estúdio em São Paulo. Mota mora no Rio, mas está há alguns dias com a gente aqui em São Paulo. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. O que nós precisamos compartilhar com o nosso público: teve aquela decisão do Congresso Nacional de acabar com a saidinha, ou pelo menos restringir, mas nós ainda estamos noticiando mais um benefício concedido para dezenas de milhares de detentos, de criminosos aqui no estado de São Paulo. O que é preciso considerar? No Brasil é muito difícil endurecer a lei, Caniato. É muito difícil revogar benefícios dados aos criminosos. Boa noite a você. Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. A saidinha é um absurdo lógico e moral. Faz alguns meses eu recebi uma mensagem de uma de nossas espectadoras, a Yara. A Yara disse o seguinte, ela fez uma pergunta: alguém acha que o percentual de 5% de criminosos que não retornam da saidinha é um percentual baixo? Foi esse percentual que matou minha mãe. A mãe de Yara foi assassinada por um preso que fugiu da saidinha. A maioria dos criminosos está no crime porque fez escolhas erradas. A única pessoa que pode mudar essas escolhas é o próprio indivíduo. O Estado não pode fazer isso por ele, nenhum magistrado pode fazer isso por ele. A prisão, prestem atenção nisso, a prisão não impede o criminoso de mudar de vida. Pelo contrário, se você parar para pensar, a punição é um estímulo para que o criminoso mude de vida e nunca mais volte para a prisão, a não ser que as penas não estejam sendo duras o suficiente. Vamos começar agora chamando o Luiz Felipe Dávila, ele vai trazer suas impressões dessa saída temporária, mais uma, mesmo após aquela decisão do Congresso Nacional. Nesse caso, o Tribunal de Justiça autorizou que 50 mil presos, ou pouco mais do que isso, saíssem das penitenciárias para gozar desse benefício por uma semana. Dávila, fica parecendo aquela história, né, de que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? É verdade, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Mota, boa noite ao Beraldo e boa noite à nossa querida audiência. Mostra exatamente o que você falou. Há leis no Brasil que não pegam, apesar de ser aprovado no Congresso Nacional pelos representantes do povo brasileiro, aqueles que foram eleitos pelo povo brasileiro, aqueles que têm o poder legítimo de criar leis no país. Leis esta que respaldam a opinião da maioria dos brasileiros, que estão cansados da impunidade, estão cansados de um país que privilegia muito mais a condição do bandido do que da vítima. É um estudo levantado e apresentado, inclusive, pelo secretário de Segurança de São Paulo, Derrite, mostra que desde que a saidinha foi introduzida, 260 mil presos saíram na tal da saidinha e não voltaram mais. Este é um número extraordinário de criminosos de volta à sua atividade profissional, que é o crime. Por isso, como bem disse o Mota, depoimentos como o da Yara mostram que o Congresso está, sim, legislando de acordo com o desejo da população, mas, infelizmente, a Justiça,
que deveria cumprir as leis do país, está violando as leis aprovadas pelo Congresso Nacional para manter uma excrescência, um direito que só existe no Brasil, em que presos podem dar a sua saidinha. É uma vergonha. E no primeiro dia, Caniato, desta tal da saidinha, já foram recapturados 115 presos que não estavam cumprindo o que deveria ser imposto pela justiça, ou seja, respeitando as regras da saidinha. Provavelmente já estavam trabalhando para o crime, para acertar as contas da cadeia. É uma vergonha. Esta lei precisa pegar porque foi aprovada pelo Congresso Nacional e é a lei que reflete o desejo da maioria dos brasileiros. Nova saidinha de presos em curso, pouco mais de 50 mil condenados, detentos nas ruas. Vamos chamar o Cristiano Beraldo, também vai trazer sua análise. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Claro, preocupação da população quando se depara com uma notícia como essa e as pessoas se perguntam, peraí, mas a saidinha não foi proibida? Que país é esse, Caniato? Essa é a pergunta que todos nós temos que nos fazer. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila e à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Nesse país que a gente não consegue definir. Veja, quantas e quantas notícias nós comentamos aqui e nos colocamos numa posição de torcedores para que a lei prevaleça, para que a lógica prevaleça, para que a população tenha minimamente os seus direitos respeitados. E aí vivemos essa realidade. Como disse o Mota, é impossível, ao que parece no Brasil, você tornar a vida de criminoso mais difícil. Olha só a sequência de eventos que precisam acontecer para um criminoso ir em cana. A gente sabe que, por exemplo, dos mais de 40 mil assassinatos que acontecem anualmente no Brasil, partimos deste patamar. Mais de 40 mil homicídios, mais de 40 mil brasileiros que perdem suas vidas vítimas de uma violência. Criminosos que se matam e matam pessoas de bem que nada tem a ver com isso. Desses 40 mil assassinatos, nós temos um percentual ínfimo de casos esclarecidos. Ínfimo. Os que são esclarecidos, os autores vão a julgamento. Aí tem audiência de custódia, vai para o julgamento, tadinho dele, ai meu Deus, uma vítima da sociedade. Esse final de semana tem notícia em jornal de grande circulação do país que coloca o sequestrador do Silvio Santos como uma vítima da sociedade. Ai, tadinho desses criminosos. Aí, finalmente, depois de tudo, contra todas as probabilidades brasileiras, o criminoso finalmente vai em cana. Mas ele não fica em cana. Ele não fica em cana, porque ele tem férias. 35 dias de férias bem remuneradas por ano. E o trabalhador brasileiro tem o quê? Não tem nada. Tem que ficar quietinho. Tem que trabalhar todo dia quietinho, pagar o seu imposto e parar de reclamar. Porque ninguém ouve a reclamação do brasileiro. O brasileiro tem que se conformar. Brasileiro nasceu para ser conformado. Nós temos que tomar na cara e andar com o nariz de palhaço quietinhos, olhando para baixo. Que é isso que nos cabe. E, enquanto isso, a vagabundagem está aí nas ruas, fazendo o que bem quer, o que bem entende. Assaltando, sequestrando, matando, aplicando golpe. É assim que é a vida no Brasil. Então, Caniato, realmente é revoltante, é de embrulhar o estômago a gente se deparar com essas realidades do Brasil. Zé, há pouco o Dávila falou que um contingente desses presos, esses detentos que acabaram recebendo esse benefício, já foram recolhidos para as cadeias, para os presídios, porque não respeitaram
o regramento. Claro que eles podem ter sido flagrados cometendo crimes e aí, obviamente, acabam sendo detidos e poderão ser processados e ter um aumento de pena, inclusive. Agora, não é permitido para aquele que recebe esse benefício frequentar bares, boates, casas de prostituição, ser flagrado alcoolizado, utilizando drogas ou, naturalmente, se envolvendo em qualquer tipo de delito. Ele tem que permanecer no endereço informado durante o período noturno e o flagrante pode resultar, inclusive, na suspensão do benefício e retorno imediato à penitenciária. Agora, Mota, quando a gente traz essa notícia, compartilha isso com o nosso público, naturalmente alguns acabam fazendo uma comparação com aqueles debates que a gente tem feito nos últimos tempos, aqui nos últimos meses, últimas semanas, porque a gente tem falado muito de um embate entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, justamente para exemplificar os casos de interferência entre os poderes. Esse episódio não acaba sendo mais um exemplo para tratar desse tema, só que em destaque uma corte estadual? Isso é também, Caniato, um debate entre a realidade e a fantasia. É um debate entre a lógica e a ideologia. Porque perceba, como o Cristiano Beraldo já explicou, é muito difícil um criminoso ir preso no Brasil. Apenas 8% dos homicídios são solucionados no Brasil. Ou seja, 92% dos assassinos nunca vão presos. Pelos números que eu conheço, apenas 2% dos assaltos são solucionados no Brasil. Ou seja, 98% dos assaltantes nunca vai preso. Ou seja, a probabilidade de um bandido qualquer ir preso é muito pequena. Então, nesses poucos casos, os criminosos que acabam presos são, da maior parte, criminosos perigosos, que oferecem uma ameaça à sociedade. Aí você permite que esses criminosos saiam da prisão durante 5 vezes no ano, até 7 dias cada uma dessas saídas, e impõe para eles regras que melhor caberia você impor a padres, né? Ou a freis, porque são regras completamente incompatíveis com o comportamento criminoso. Se esses criminosos seguissem esse tipo de regras, eles jamais teriam acabado numa prisão. Então, é como se você criasse um mundo fantástico, onde um criminoso que cometeu um crime brutal, violento, colocou... A gente viu ontem, nós noticiamos um assalto aqui, em que criminosos apontaram armas para crianças à saída de uma festa infantil. E você pega uma pessoa como essa, deixa ele sair da cadeia onde ele está e diz, olha, você não pode usar álcool, você tem que voltar para casa 10 horas da noite, você não pode frequentar a casa de prostituição, você não pode ir a bares, e você finge que acredita que essas condições vão ser cumpridas. Quem é que paga o preço dessa fantasia? Primeiro, a polícia, que tem que enxugar gelo duplamente. Ela tem que prender de novo o bandido que ela já prendeu. Depois, são as pessoas. É a população inocente, como a mãe da nossa espectadora Yara, cuja carta eu li aqui há alguns meses atrás, que foi assassinada justamente por um desses criminosos. Pois é, Dávila, vou passar para você, mas além desse mundo de fantasia que o Mota destacou, né, em que um finge que manda e o outro finge que obedece, queria que você também trouxesse sua análise para a questão que envolve insegurança jurídica, interferência entre os poderes. Acho que esse também é um episódio que acaba exemplificando isso, né? Isso só contribui para o aumento da impunidade no país. Mas o mais chocante, Caniato, hoje mesmo, nos jornais, estão estampadas notícias de que essas organizações criminosas, como Comando Vermelho e PCC, já estão em 25 dos 27 estados brasileiros. Imagina só, 25 dos 27 estados brasileiros. E isso, o que acontece? Cria-se a tal da escola do crime. Esses criminosos vão para a cadeia, na cadeia acabam se submetendo a uma dessas organizações criminosas que zelam pela vida deles dentro do presídio, zelam pelos seus parentes fora do presídio e, evidentemente, quando há saidinha, tem um acerto de contas. Agora você tem que pagar parte desta dívida com a organização. Então,
quase todos acabam saindo com tarefas a serem cumpridas. E essas tarefas, evidentemente, não é pagar boleto, né? Então, nós temos esta contabilidade do crime, que hoje é a moeda que se paga as dívidas contratadas durante o período que estão encarcerados. E essa é a indústria do crime. Então, quando você tem saidinha e ignorando esses problemas estruturais, é, na verdade, um tapa na cara da população. Como bem disse o Beraldo e o Mota, além de não solucionar os crimes no Brasil, além de não esclarecer os crimes, o que acontece é que nós temos uma gigantesca indústria do crime, que hoje já está espalhada em quase todos os estados brasileiros, em 25 dos 27 estados, que criou a lógica da indústria do crime. Então, tudo que se dá de privilégio a presos, como é o caso da saidinha, é, na verdade, um incentivo perverso à indústria do crime. E é isso que está acontecendo no Brasil. Não é à toa que a segurança pública é a maior preocupação de todos os brasileiros, de qualquer faixa etária e de qualquer classe social. Mostra um país que está refém do crime organizado. Beraldo, quando a gente trata desse tema, se a gente passar pelas manchetes dos principais portais, jornais impressos, até emissoras de TV e rádio, percebo que essa imprensa, de maneira geral, se apega muito àqueles famosos, os criminosos famosos, muito conhecidos, que acabam sendo beneficiados com esse dispositivo da saidinha, né? Tanto que muitos até estampam as manchetes. Fulano de tal saíram para aproveitar 7 dias com a família nesse benefício da saidinha. Agora, já os zongueiros e os militantes dos direitos humanos, eles se apegam muito ao que eles chamam de baixo índice de criminosos que acabam cometendo novos delitos enquanto gozam dos 7 dias nas ruas, né? Como se a saidinha fosse um dispositivo muito eficiente, porque em tese ajudaria os demais detentos a se ressocializarem. Agora, certa vez, nesse debate aqui, ainda na época das tratativas no Congresso Nacional, você trouxe uma conta, fez aí no seu rascunho, mas uma conta que deixou todo mundo aqui abismado em relação a esse cálculo que muitos militantes dos direitos humanos fazem, mas você trouxe, inclusive, uma reflexão sobre esse número, os reincidentes. Não é tão pouco assim, né, Beraldo? Caniato, o grande problema que existe é essa tolerância com a violência. E quem é tolerante com a violência só é tolerante porque não foi vítima dela. Porque um socialista desse de iPhone, que fica no bar tomando cerveja, consumindo outras substâncias e fazendo discurso de criminoso é coitadinho, que quem trabalha e produz é o culpado da violência. O tipo de gente que faz isso só faz isso porque não foi vítima dessa violência. Porque se tomarem dele o iPhone, ele não vai ficar com pena do marginal, não. Porque ninguém é trouxa. Ninguém é assaltado, vê o fruto do seu trabalho sendo retirado à força de você, muitas vezes com uma arma apontada para você, para seu filho, para o seu pai, e acha bom, e acha legal. Então essas pessoas, elas falam com base na experiência alheia, não com base na própria experiência. Aí fica muito fácil. Só que, na verdade, Caniato, a gente, quando olha para a grande imprensa, são raros os veículos que, como nós aqui na Jovem Pan, falamos as coisas como elas são. É inacreditável a quantidade de espaço que é utilizado pela grande imprensa para desenhar uma lógica de que o bandido tem que ser visto como um coitado, que a gente, como sociedade, tem que compreender que eles são seres humanos, que eles têm as necessidades dele e que nós precisamos participar da recuperação desses marginais para que eles voltem
a ter uma convivência saudável em sociedade. Mas é um pensamento tão demente, é um pensamento tão irracional que a gente quase não acredita. Porque no Brasil hoje, Caniato, é raro encontrar alguém que não foi vítima de violência. Nós vimos aqui, não faz muito tempo, aquela cena, a menina pedindo, pelo amor de Deus, para o bandido não levar o seu telefone, que o pai dela ainda pagava pelo seu telefone, um telefone celular. A menina desesperada. Se fosse um bandido mais violento, e não foi por acaso, lhe dava um tiro ali mesmo. O telefone celular no Brasil vale mais do que a vida humana. Mas aí a gente tem que ouvir discursinho, Caniato. Tadinho do bandido. Olha, eu estive nesse final de semana no Azerbaijão, um país que foi membro da União Soviética. Quando houve o fim da União Soviética, um país violento, desorganizado, onde a insegurança era total e absoluta. Até que um presidente que assumiu o país fez o que tinha que fazer. Declarou guerra aos criminosos, aos milicianos, aos traficantes. E preparou a polícia, armou a polícia, conseguiu os instrumentos de inteligência necessários e a polícia foi à guerra contra a criminalidade. Acabou com bandido, matou muita gente, matou. Sabe por quê? Porque tem muito bandido, como no Brasil, que é irrecuperável. Fica de dentro da prisão com seu celular dando ordem para cima e para baixo. Mata esse, pega aquele, entrega a droga ali, dentro da prisão. Ainda recebem 7 dias de férias, 5 vezes por ano. Agora, vá ao Azerbaijão hoje, Caniato. Criminalidade praticamente zero. Não há roubo de carro. As pessoas andam na rua com absoluta tranquilidade, falando no telefone, as mulheres com bolsa, todos com relógio, vestindo o que querem, usando o que podem. Um país rico de petróleo. Olha só, o Brasil, além de petróleo, tem minério, tem agricultura, tem etanol, tem ouro, tem tudo no Brasil, mas vivemos esse absurdo. Então, Caniato, se não entendermos que o Brasil é um país em guerra civil e a polícia for à guerra contra a bandidagem, continuaremos sendo este país que tolera a violência, algo inaceitável numa sociedade decente. Estamos repercutindo mais uma saidinha que foi autorizada no caso do estado de São Paulo pelo Tribunal de Justiça. Cerca de 50 mil criminosos, 50 mil detentos estão nas ruas para aproveitarem 7 dias, em tese, com os seus familiares. Mota, para fechar, queria que você também trouxesse sua reflexão. Parece haver uma tentativa, em parte da imprensa, do governo e também do terceiro setor, das ONGs, associações, entidades, uma tentativa de minimizar a gravidade dos crimes que são cometidos na saidinha e que eles chamam de baixo percentual de reincidência. Seria isso, né? Caniato, o Beraldo tem razão. O que o Brasil vive é uma guerra civil não declarada, uma guerra civil na qual só um dos lados tem armas, uma guerra civil onde as vítimas são esquecidas. E nessa guerra, a batalha mais importante é a batalha das ideias. É ela que está por trás desse absurdo da saidinha. Então, algumas ideias que, se a gente parar um instante para raciocinar sobre elas, a gente vai ver que são absurdas, elas dominam hoje a discussão sobre segurança pública. Como a ideia de que o criminoso é um pobre coitado, ele não tem culpa do crime que ele cometeu e como o Beraldo disse, não só a culpa não é do criminoso, como a culpa é nossa, nós da sociedade, porque nós não criamos as oportunidades que deveríamos ter criado para que esse indivíduo não fizesse a escolha pelo crime, porque é isso que ele fez.
uma escolha. O crime é sempre uma escolha. Não existe circunstância em que o bandido não poderia ter feito uma outra escolha. Será que o estuprador não poderia ter escolhido não estuprar? Será que o assaltante não poderia ter feito a escolha de não apontar a arma para a cabeça da criança? É evidente que poderia. Além de tudo isso, nós, a sociedade, o cidadão de bem, nós ainda temos que ouvir que é nossa obrigação ressocializar o criminoso. Ressocialização é mais uma fantasia perversa. É a ideia de que você pega um criminoso que tem toda uma carreira de crimes e você magicamente transforma esse criminoso num cidadão de bem. Como é que você faz essa mágica? Com truques, como a saidinha, como a progressão de regime, como a visita íntima, tudo isso é fantasia ideológica que só contribui para piorar cada vez mais a crise de criminalidade que o Brasil vive.